Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Esse é mais um vídeo no qual eu comento como eu preparei minhas aulas para esse bimestre e nesse vídeo em específico nós vamos falar sobre uma aula espelhada, que é a aula que nós usamos aí com o 8º e 9º ano do ensino fundamental e com as 3 séries do ensino médio. Lembrando que essa aula tem o título aqui, Aula Espelhada 9, mas na verdade ela é a 5ª aula espelhada, é porque lá no repositório ou nos guias de aprendizagem, as aulas de número ímpares são as aulas espelhadas e as aulas de números pares são as aulas que o aluno trabalha na trilha de aprendizagem deles. Antes da gente dar continuidade, vamos só lembrar que eu vou mostrar aqui na tela um handout que eu uso com os alunos. Esse handout sou eu quem faz, ele não está disponível em nenhum canal oficial do governo para vocês baixarem, mas ele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar, baixar e usar à vontade se você gostar da proposta que eu trago aqui para essa aula. Então a gente vai começar essa aula de número 9, tem como título Talking About Schedules, ou seja, falando de horários. É uma aula que eles vão aprender, vamos só dar uma olhadinha aqui no conteúdo e nos objetivos. Eles vão aprender vocabulário de atividades diárias e na gramática entra prepositions of time, at plus hour, in plus time of day. Aí tem uma questão aqui, eles colocaram about, mas não vai entrar about nessa aula, tá? Eles têm que tirar isso aqui do slide porque não entra nessa aula. E os pronomes interrogativos when e what time. Nos objetivos, falar sobre as atividades diárias, as rotinas, os horários e os períodos do dia e falar as horas. Lembrando, eu só uso o slide quando eu vou preparar a minha aula, para eu ver o que eu preciso fazer da plataforma. Quando eu chego lá na aula espelhada, eu não coloco o slide para os alunos acompanharem, eu coloco apenas a plataforma na tela, porque o objetivo do slide é ele falar assim, olha, agora abra tal exercício na plataforma. Aí o professor tem que sair do slide, vai lá na plataforma e abre esse exercício. Aí depois o professor volta para o slide para ver qual que é a próxima, e não tem necessidade de fazer isso, é só mais trabalho para o professor e para o nosso gerenciamento de tempo ser melhor. Eu prefiro não usar os slides na aula, eu só uso quando eu vou preparar, ok? Dito isso, vou passar aqui a primeira atividade, vou direto para a segunda, só para mostrar então que nessa aula nós vamos no Level 2, Unit 1, Lesson 1, Talking About Schedules. Então, nessa aula espelhada, a gente está começando o nível 2 com os alunos, ok? Vou fechar o slide, não vou abri-lo mais, porque eu já preparei aqui minha aula, e quando eu for dar a aula, eu nem levo o slide, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o handout que eu preparei para essa aula. Nós temos aqui os conteúdos, os objetivos e nós temos a atividade para começar, que está igual à atividade que eu peguei lá do slide. Turn around and talk. Interview your friend about their schedules. Então, procedimentos. Pede para os alunos lerem em silêncio esse enunciado, pede para eles identificarem as palavras-chave desse enunciado e aí pergunta para eles o que eles entenderam desse enunciado. Ah, teacher, entendemos que a gente vai entrevistar nossos amigos. Ok, é sobre schedule. Schedule são as coisas que a gente tem que fazer, os horários certinho, que hora que a gente acorda, tal. Então aqui nós temos 2 coisas que nós vamos perguntar. Vamos repetir? E aí a gente pede para eles repetirem. Do you wake up early or late? E a gente faz a repetition, né? O professor lê primeiro, com a pronúncia bem clara para os alunos, depois pede para eles repetirem. Faz isso umas 2 ou 3 vezes. E aí já pode ensinar a resposta aqui para eles, que é I wake up early ou então I wake up late. Ensina a resposta, faz repetição da resposta, vê se eles entenderam o que significa e usa os mesmos procedimentos para do you have a busy or calm routine? Faz repetição, apresenta as 2 possibilidades de resposta, ver se eles entenderam, faz repetição das respostas e aí, percebendo que eles entenderam o que é para fazer, observando que eles entenderam o que é para fazer, a gente coloca eles em pares, um entrevistando o outro. Aqui eu deixei para eles primeiro colocar as informações deles, depois eles vão conversar com um amigo,
a gente faz as correções necessárias, troca de par de novo e eles conversam com o outro amigo. E aí, a gente pode só puxar, então, ou chamar 3 voluntários ou 3 alunos que a gente pega ali com a técnica de surpresa e pedir para eles responderem. Então, fulano, com quem que você conversou? O que que você descobriu? Beltrano, o que que você perguntou para o outro aluno? O que que ele respondeu? Então, hoje nós vamos falar sobre rotinas e horários e etc. E aí, a gente já abre a plataforma lá na tela para ver o primeiro exercício que os alunos vão ter que fazer. Bom, como eu falei, é Level 2, Unit 1, Times and Days. E aí nós temos a primeira aula, Lesson 1, que é Talking About Schedules. A gente vai clicar aqui no Telling the Time, e aí já vem direto para uma explicação, Asking for the Time, perguntando as horas. Essa explicação que está aqui ó, em 1, 2, 3 telas, está no handout do aluno exatamente da maneira que está aqui, ok? Então, se a gente observar lá o handout do aluno, nós temos Asking for the Time, como perguntar as horas, tem toda a explicação, tudo que estava lá no slide eu copiei e colei aqui, mas eu copiei a versão em português para facilitar para os alunos quando eles forem estudar. Eu vou fazendo a leitura disso com os alunos, peço para os alunos lerem as partes que estão em português, tá? Eu geralmente, com os alunos que ainda têm um nível mais iniciante de inglês, eu não peço para eles lerem em voz alta em inglês, ok? Porque senão eles se preocupam se eles estão com a pronúncia correta ou não. Para trabalhar pronúncia e para ver se eles estão com a pronúncia correta, o que eu faço é repetição das frases, tá? Então, peço para um aluno começar a ler, aí quando chega aqui na parte das frases em inglês, eu leio as frases e peço para eles repetirem, geralmente em coro, todo mundo repetindo junto, e aí se eu percebo que alguém não está repetindo ou está repetindo com a pronúncia não adequada, eu peço para essa pessoa repetir sozinho, depois, claro, que eu repito novamente. Eu falo, então, fulano, ó, let's repeat, what time is it? E aí o aluno repete. Né? Então aqui vai ser dessa maneira para fazer toda a explicação das horas. Vai apresentar então as 3 perguntas, what time is it? What's the time? Do you have the time? Vai apresentar como responder, it's tanana, o'clock, vai apresentar o o'clock para eles, vai apresentar o half past, que é para falar quando for e meia, né, 2:30, 3:30, então half past 3, half past 4, mas também vai apresentar o 30, né? Então, em vez de falar, eles podem falar 2:30, 2:30, ou então half past 2. Então, vai ser tudo isso aqui que vai explicar. E aqui ele vai falar que para os outros horários é só falar o número normal. Ele não vai ensinar aqui aquele a quarter after, da quarter to. Então, eu acho que por enquanto não tem necessidade do professor dificultar trazer nossas explicações. Vamos deixar a exceção apenas para o half past e todos os outros horários ensinando simplesmente os números, ok? Fizemos isso, fizemos essa explicação, aí a gente volta lá na plataforma para o próximo exercício. Aí a gente pode só trabalhando, a gente clica aqui, eles escutam e a gente pede para eles repetirem. Depois que a gente fez toda a repetição, a gente vai para o próximo exercício, que aí a gente precisa associar. O que a gente pode fazer é pedir para os alunos mesmos falarem, né? Qual que é esse aqui, e aí a gente pede para eles falarem quais são as horas, e conforme eles vão falando, a gente vai fazendo uma associação aqui na tela. Terminamos, vamos para o próximo exercício, que é um exercício de listening. Select the time you hear. Então eu coloquei isso no handout de uma maneira um pouquinho diferente, vamos dar uma olhada lá. Eu coloquei listen to people telling the time and write down their answers. Então são 6 speakers, porque aqui na plataforma vão ser 6 telas que a gente vai praticar. Então eu falo que eles vão ouvir a pessoa, por exemplo. What time is it? It's 10:30. Então eles ouviram e eu peço para eles escreverem lá no handout dele as horas. Claro que eu posso tocar isso aqui umas 2 ou 3 vezes, porque é um áudio curtinho. It's 10:30. Depois que a gente tocou, a gente pergunta então, ou a gente chama voluntários, ou a gente pega alunos de surpresa, e conforme eles forem falando, a gente vai anotando aqui e vai dando continuidade no exercício.
Depois que terminamos, vamos para o próximo exercício, que aí é o exercício de praticar a pronúncia. O que a gente pode fazer? Toca o áudio, pede para todo mundo repetir e o professor grava aqui no computador dele a pronúncia para passar para a próxima, ou o professor pode tocar o áudio, pede para todo mundo repetir e aí ou pede um aluno de voluntário ou a gente pega um aluno de surpresa para vir aqui e gravar. E depois que nós fizermos isso, aí nós já finalizamos essa primeira atividade e aí a gente dá continuidade no Daily Activities. A primeira atividade é uma daqueles diálogos que vão aparecendo aqui do lado, o vocabulário que eles precisam aprender. A gente pode clicar aqui para ativar a legenda e aí a gente pede para eles prestarem atenção que eles vão ter que repetir as palavras depois e a gente deixa o diálogo rolando. Conforme o vocabulário for aparecendo aqui, a gente pode pausar o vídeo e tocar aqui só para eles repetirem. E aí a sugestão que eu dou é a gente estar com a plataforma em português ali na tela para eles poderem ver o significado também. Depois que terminamos e fizemos repetição, a gente nem precisa focar tanto, porque no próximo exercício já é exatamente isso, é a gente tocar para eles repetirem esse vocabulário que eles estão aprendendo aqui. Essas imagens e essas palavras, vocabulário, estão exatamente desta maneira lá no handout do aluno. Então, enquanto eu vou tocando na plataforma, eles vão fazendo repetição e fazendo as anotações necessárias aqui, seja de pronúncia ou de vocabulário ou de significado. Depois de trabalhar com essa repetição, a gente volta lá para a plataforma e dá continuidade. É o exercício que eles precisam associar, então a gente pode pedir para a sala fazer ali junto com a gente, ou a gente chama os alunos de surpresa, que eles vão ter que associar a imagem, por exemplo, get to work, com o verbo que está aparecendo aqui embaixo, né? Aí aqui é legal também, de repente, a gente explorar um pouquinho mais, por exemplo, get to work. Vocês não trabalham, o que a gente pode pôr aqui em vez de get to work? A escola, teacher, ok, get to school. De repente, o study, o que mais que a gente pode pôr? Study English, e aí falar as outras matérias também, claro que só puxar deles, não precisa focar muito em cima das outras matérias. Check e-mail, se eles não check e-mail, a gente pode até trazer outras coisas, por exemplo, check for homeworks em CMSP e trazer esse tipo de coisa rapidinho aqui, só para adequar, só para ter algum sentido na realidade deles, principalmente se a gente estiver trabalhando com 8º e 9º anos que não trabalham e ainda não estão pensando nisso. A gente continua, vamos para o próximo exercício que nós temos aqui na plataforma, que é exercício de repetition. Então, igual nós fizemos o anterior, toca, todo mundo repete junto e o professor grava o áudio. Ou toca, todo mundo repete junto e o professor chama voluntários para vir aqui na frente e gravar os áudios. Em seguida, podemos ir para a próxima atividade da Lesson 1, que é Talking About Routines. Então, novamente, eles vão assistir de novo aquele vídeo, só que dessa vez, as palavras que vão aparecer aqui do lado para a gente trabalhar repetition são as perguntas de daily routine. Então, a gente pode tocar de novo o vídeo e ir repetindo, seguindo aqueles mesmos procedimentos que a gente fez da primeira vez. Apareceu uma pergunta, a gente pausa, faz repetition, vê se eles entendem o significado e a gente vai continuando o vídeo aqui, só para eles já irem se ambientando com o que vem mais para frente, as próximas explicações. Então a gente não precisa se aprofundar tanto ainda nessas perguntas. Depois que o vídeo acabar, a gente dá continuidade e aqui a plataforma vai trazer várias explicações sobre conversar sobre rotina. Vai trazer a questão de perguntar usando when ou usando what time, vai trazer a questão da preposição at para falar de horas, depois traz também a questão do AM e do PM, ou seja, entre meia-noite e meio-dia AM, entre meio-dia e meia-noite PM, vai falar um pouquinho de usar usually ou sometimes para falar da rotina, vai falar também dos 3 períodos que é usado in the morning, in the afternoon, in the evening, mas at night, e vai falar também aqui que nos Estados Unidos, geralmente, eles usam um sistema de 12 horas. Então, eles não usam 14 horas, tipo 15h30, 16h30. Eles usam só o sistema de 12 horas. E a gente explica isso para eles. Toda essa explicação vai estar da mesma maneira lá no handout, porque eu simplesmente copiei e colei lá no handout para ficar fácil de fazer toda essa explicação. Então a gente vai ler, pede para eles lerem o que está em português, o que está em inglês a gente lê e pede para eles fazerem repetition e vamos trabalhando e explorando a explicação desse exercício, ok?
dessa gramática, na verdade, né? Depois, vamos para o próximo exercício da plataforma, que eu já deixei aqui na tela, que aí eles vão ter que completar usando in ou at, baseado na explicação que eles acabaram de ver, né? A regra é simples, né? At, se for horas, in, quando for os períodos in the morning, in the afternoon e in the evening, mas at, se for at night, ok? E também at midnight, meia-noite, ou at noon, meio-dia. A gente pode pedir para eles lerem esse exercício aqui no handout do aluno, leem o exercício em silêncio, falam o que eles entenderam que é para fazer, aí a gente fala que eles vão completar com at ou in, e eles podem pesquisar aqui em cima para ver qual que é, quando que usa cada coisa, e a gente dá ali uns 3 minutinhos para eles fazerem. Eu gosto de colocar os alunos sempre para trabalhar em pares, então eu deixo eles trabalhando em pares, e aí quando a gente terminar, como aqui nós temos bastante rotina que eles já viram, aí eu posso pedir para cada um ler uma frase, né? Então eu vou chamar 6 alunos, cada um lê uma frase falando a preposition que ele colocou. E aí, conforme ele for falando, eu vou escrevendo aqui na plataforma, e aí a gente vai verificando se eles estão acertando ou não. Terminamos isso, vamos para o próximo exercício aqui na plataforma, que é, eles vão ouvir novamente essa conversa, só que dessa vez eles têm perguntas para responder sobre ela. Então, esse exercício eu coloquei lá no handout do aluno, como o exercício de listening, que está aqui. Listen and answer the questions. Quais são os procedimentos? Pede para os alunos lerem em silêncio. Aí a gente pode fazer repetition dessas frases aqui. E aí a gente coloca os alunos para ouvirem a plataforma. E quando a gente pausar, por exemplo, ele vai dar o comecinho da conversa e ele vai pausar quando chega uma pergunta, não é? A gente pode pedir para ele virar para quem está do lado dele e fazer a pergunta. What time is the meeting? O amigo responde, e aí a gente pergunta para a sala toda falar, e aí a gente marca a resposta correta aqui na plataforma e damos continuidade com todos os exercícios dessa tarefa. Em seguida, nós temos um exercício de reading. Esse aqui eu não coloquei lá no handout, mas a gente pode fazer junto com os alunos ali na tela mesmo. A gente pode pedir, a gente abre ali na tela, pede para eles lerem em silêncio aqui o texto com bastante atenção, e a gente pede para eles tentarem memorizar o máximo possível de informações. Terminou isso, a gente volta aqui e vai fazendo as perguntas para eles, para ver o que eles respondem, se eles respondem correto ou não. Depois vamos para o próximo e último exercício aqui, que é novamente a repetição das frases, e aí a gente segue aquele mesmo esquema. Toca o áudio, pode o professor repetir para eles ouvirem novamente o áudio, né, na voz do professor, um pouco mais devagar, pede para todo mundo repetir junto, e aí o professor grava ou chama um aluno para vir aqui gravar. Isso encerra as 3 primeiras atividades dessa lesson, e aí nós temos só a última atividade, que é a Final Task, Talking About Schedule. Essa eu não costumo fazer na plataforma, porque eu gosto de colocar os alunos em pares para conversar, então vamos dar uma olhada como que está essa atividade lá no handout. Complete the information about your friend's routine. Peço para os alunos lerem em silêncio o enunciado, para eles falarem o que eles entenderam. Então a gente vai perguntar sobre a rotina do amigo. Vamos relembrar como que a gente pergunta de horário? Então vamos repetir. What time do you? Pede para eles repetirem. When do you? Pede para eles repetirem. E a resposta, I usually? Pede para eles repetirem. E aí a gente fala que nós vamos perguntar sobre essas atividades. E aí a gente lê, repete as atividades, vê se eles lembram o significado de wake up, take the bus ou the train, get to school, leave school and get home. Então eles vão ter que perguntar tudo isso para o amigo. Aí a gente puxa aqui que para responder eles vão ter que lembrar como que fala a hora, lembrar a preposição que usa, e aqui ele pode falar tipo... ficar livre se ele quer falar realmente a hora, ou what time do you get home? I get home in the evening. Eles que vão decidir. Nessa parte a gente deixa eles bem livres para eles decidirem o que eles vão conversar. Só é importante a gente treinar a pronúncia antes. Pode fazer uma rodada deles perguntando para o teacher, só para ver se eles sabem o que eles vão perguntar, só para a gente verificar se eles estão perguntando corretamente, e a gente observando que está tudo ok, a gente solta e deixa eles trabalharem em um par. A gente faz as correções necessárias quando eles terminarem e eles trabalham em outro par.
E aí, para terminar, a gente pode ter algumas opções. Ou a gente pode chamar uns 3 alunos aí só para relatarem o que eles descobriram, né? Ah, teacher, eu descobri que fulano pega o ônibus 6h30. Ah, mas como que é 6h30 mesmo? Como que é pegar o ônibus mesmo em inglês? Ou a gente pode formar pares novos, pegar alunos que não trabalharam junto e pedir para eles apresentarem essa conversa para a sala. Essa foi a última atividade, e aí, para finalizar, nós temos a sessão What I Learned, essa autoavaliação do aluno sobre a aula. Então a gente vai, né, aquele mesmo procedimento que eu sigo, eu leio isso em voz alta com os alunos e quando chega as partes de lacunas, eu peço para eles responderem e eu valido qual a resposta que eles vão colocar ali. Então, por exemplo, hoje falamos sobre, e aí pessoal, do que a gente falou hoje? Eles vão falando, e aí a gente decide o que colocar aqui. Você vai falar de daily routine, você vai escrever talking about schedule, o que vier deles e que for mais apropriado. Para perguntar as horas, podemos usar 3 perguntas. Então, quais foram as 3 perguntas que nós vimos hoje para perguntar a hora? Eles falam, peço para eles escreverem aqui. Para perguntar o horário que fazemos uma atividade, podemos usar 2 perguntas. Então, como que a gente pergunta, gente? Que horas que você chega no trabalho? Ou quando você chega em casa? Como que são essas 2 perguntas? Eles respondem, a gente pede para eles escreverem aqui. E algumas atividades de rotina que aprendi hoje são, e a gente pede para eles falando todas as atividades de rotina que eles lembram, e depois a gente pede para eles escreverem aqui umas 2, 3 ou 5, aí vai do professor e do tanto de tempo que ele tiver na aula dele. Bom, foi isso que eu preparei para essa aula espelhada, espero que eu tenha sido claro, espero que essa aula possa ajudar vocês, lembrando que o handout do aluno vai estar disponível aqui embaixo na seção de comentários, e se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu joinha aqui, dá um comentário aí embaixo falando se foi legal, para ajudar o algoritmo do meu canal aqui no YouTube, e também manda para aquele seu amigo que é professor de inglês, ou manda naquele grupo que você tem aí com os professores de inglês da sua diretoria. That's all for today. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye!